Glória a Deus, aleluias. Graças e paz, igreja. Então eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, em terra aldeia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falavam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiravam a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, enquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente nas promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó estava para morrer. Abençoou um dos filhos de José, apoiando sob a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Eu gostaria que agora você cruzasse as suas cabeças, fechasse os seus olhos. E mais uma vez nós vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, nós já te adoramos através dos louvores, dos dízimos, das ofertas. Pai querido, nós saímos dos nossos lares, como o nosso irmão disse aqui. Este dia nós desejamos que seja teu, Pai. Pai querido, este dia, Senhor, é para te honrar, é para te adorar. Nós saímos das nossas casas com um só propósito: ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo. Eu creio que nenhum dos teus filhos estão aqui, Senhor, para cumprir um protocolo de culto. Mas eu creio, Deus, pela fé, que eles estão aqui para ouvir uma direção, que amanhã, em nome de Jesus, nós colocaremos em prática, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Por isso, Deus, quebra todas as resistências, todas as barreiras no coração, na mente. Abra mesmo os nossos olhos espirituais. Abra mesmo, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para com discernimento, para que com sabedoria, para que com entendimento nós possamos receber a tua palavra, Pai. E que nesta noite, como foi orado aqui, que o Senhor tome o controle deste lugar, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que a tua palavra que convence brote no coração da tua igreja. Que a palavra que for lançada aqui nesta noite, Pai, traga vida e transformação para a vida da tua igreja. Porque nada acontecerá, Pai, se o teu Espírito Santo não trouxer nesta noite convencimento. Por isso, convence a tua igreja nesta noite. Pai, sozinha eu nada sou, nada posso, nada tenho. Sozinha, Senhor, as minhas palavras serão jogadas ao vento. Mas através do teu Espírito Santo haverá mudança.
haverá transformação, haverá vida em nome de Jesus. Por isso, fica conosco nesta noite. Continua agindo, continua movendo, continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor me deu essa palavra. E Ele me deu essa palavra. Na verdade, o Senhor falou comigo lá no livro de Gênesis. E nós vamos passear alguns versículos ali também no livro de Gênesis. Mas eu quis começar aqui pelo Novo Testamento. Porque o Senhor falava ao meu coração que nós somos uma geração. Foi cantado aqui, né, sobre geração. Foi lido aqui que nós somos uma geração eleita, uma geração escolhida, uma geração exclusiva. E queridos, existe um tempo que o Senhor está chamando a sua igreja, o seu povo. Nós passamos por um processo até chegar à igreja. Desde Gênesis lá, houve todo um trabalhar até que nós chegamos hoje à igreja. Mas sempre houve outros povos. Sempre houve os ímpios. Sempre houve aqueles que acreditavam em outros deuses. Mas também sempre existiu o povo de Deus, que hoje se chama igreja. Então o Senhor, Ele tem compromisso com a igreja. Ele tem compromisso com você. Muitas das vezes nós queremos olhar e nós queremos trazer para dentro da igreja o padrão do mundo. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que lembrar que nós temos um compromisso com Deus. Então eu falei que a minha mensagem hoje ela é Quem eu sirvo, parte 2. Referencial. E o Senhor falou que nós somos uma geração sem referências. Uma geração que perdeu o referencial de fé e obediência. E o Senhor começou a trazer ao meu coração essa palavra que nós somos um referencial que nós não temos mais referenciais de fé e obediência. O que é fé? Aqui no livro de Hebreus que nós acabamos de ler, fala que o que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, crer que alguém falou que vai acontecer. E o que é obediência? Obediência é mesmo não vendo. É mesmo vendo tudo o contrário. É mesmo vendo tudo para não dar certo. E você vai justamente para aquele lugar. Porque existiu uma ordem. Existiu um comando para a sua vida. E você vai e faz. Isso é obedecer. Então, irmãos, e o Senhor começou a ministrar no meu coração que nós somos uma geração sem esse referencial. E nós precisamos começar a entender isso, que nós precisamos voltar aos nossos referenciais. E todas as vezes que nós precisamos voltar a algo, nós precisamos voltar no começo. Nós precisamos voltar no princípio. E Gênesis significa princípio. Então, quando eu quis ler em Hebreus capítulo 8, que fala aqui que pela fé, por aquilo que ele não viu, por aquilo que ele não sabia como ia ser, ele transformou toda a vida dele para alcançar algo que ele nem alcançou, a palavra diz, que ele viu de longe, mas que ele não temeu em se posicionar para ser hoje, para aquela geração e para a nossa, um grande referencial de Deus. Sabe, queridos, nós temos na nossa geração, nós tivemos o privilégio de ter Billy Graham, vários outros nomes. Mas, queridos, nós precisamos voltar para a essência, para o princípio. Nós precisamos de referenciais no começo menor para a nossa casa, para a nossa família. Por quê? Porque nós estamos trazendo o padrão do mundo como referencial para as nossas vidas. E eu vou te mostrar por que no decorrer dessa palavra. O Senhor tem dito assim, essa geração sem referenciais, elas estão levando adiante uma geração com os referenciais distorcidos. E nós não podemos mais admitir isso. Nós como igreja, nós como povo de Deus, nós temos que começar a dar um basta em tudo isso. Nós temos que começar a nos posicionar, não segundo os padrões humanos, não segundo o mundo, mas segundo aquilo que Deus tem para nós. Né? Você vai ver muita coisa similar ao que foi pregado aqui na quinta-feira. Mas o Senhor diz que quando nós pregamos repetidamente algo,
é para que a igreja entenda, verdadeiramente entenda. Amém? Então, queridos, nós vamos voltar lá atrás, em Gênesis, no livro de Gênesis, no princípio de todas as coisas. Nós vamos buscar um verdadeiro referencial de Deus para as nossas vidas. Nós vamos hoje aprender o que é ser um referencial. Sabe, a palavra referencial, ela vem de uma referência, né? Ela significa que, no latim, ela significa que é levar consigo. Levar junto, né? Leva consigo. Significa alcançar, obter. Nós precisamos levar conosco, influenciar. Nós precisamos ser influenciadores dessa geração para Cristo. Porque esse é o principal motivo pelo qual nós existimos. Eu, antes de conhecer Cristo, eu tinha muitas dúvidas qual era o valor da minha existência. Eu queria entender por que eu nasci. E hoje eu tenho a convicção, e eu falo para você que você não nasceu para outra coisa, a não ser adorar e glorificar o nome do Senhor. Esse é o único objetivo. Sabe por quê, queridos? O Senhor nos criou de uma forma tão maravilhosa, que Ele nos criou com livre-arbítrio. E se Ele não tivesse nos criado assim, Ele nunca saberia se nós o amássemos verdadeiramente. Ele nunca ia saber. Imagina Ele tivesse criado, né, um ser sem esse poder de escolha. E aí Ele falava assim, ó, Ele me ama porque Ele não tem escolha. Ele não tem opção. E nós falamos isso muito. Fulano, por que você fez isso? Ué, não tive escolha, não tive opção. Mas Ele nos criou de uma forma que nós pudéssemos escolher amá-lo, escolher obedecê-lo, escolher, queridos, crer nas suas promessas. E nós somos uma geração que nós temos perdido crer. E as nossas escolhas, as nossas atitudes têm interferido nas nossas promessas. Têm interferido naquilo que nós viveremos com Cristo. Então, por isso que nós precisamos voltar. Nós não temos que voltar lá atrás nos nossos antepassados. Nós temos que voltar na palavra, na essência, no princípio de todas as coisas. E por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. A palavra de Deus, ela nos diz assim. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditas todas as famílias da terra. E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Ele falou, tudo começa pela família. Tudo começa pela família. E a prova maior que tem é que Deus preparou para Jesus uma família. Para o seu filho, uma família. Jesus não poderia vir assim, queridos, né? Jesus encarnou, poderia ter vindo, era Deus, era uma parte de Deus, mas o Senhor preparou ele uma família. Ele teve uma educação humana primeiro. Uma educação humana. Jesus preparou um pai, Jesus preparou uma mãe, Jesus preparou uma casa, Jesus tinha até profissão, que ele ajudava o pai, que era carpinteiro. E somente aos 30 anos, Jesus foi explorar o ministério dele. Então, Deus falou muito comigo assim, que tudo começa na família. Então, ou seja, tudo começa dentro de casa. Depois ele começa a refletir. Dentro de casa. Porque o Senhor falou para Abraão, sai da tua parentela. Vai para a terra que eu te mandar. E lá eu te abençoarei. E Abraão, desde aí então, começou a exercer essas duas funções. Fé e obediência. Fé e obediência. Queridos, quando nós somos referenciais, nós conseguimos trazer para conosco
influenciar. Quando verdadeiramente nós conseguimos exercer isso com uma verdade. Porque muitas das vezes nós não precisamos falar, mas nós precisamos praticar. Hoje Deus tem cobrado muito de nós a prática. A prática. Hoje nós temos visto muitos se falar em Deus, se falar em pecado, mas nós não temos praticado. E o Senhor falou que é tempo de prática. E o Senhor nunca permitiu no nosso meio misturas, que é o povo de Deus. Nunca permitiu misturas. E nós temos trago misturas para dentro da casa de Deus. E quando eu digo casa de Deus, queridos, eu estou dizendo você. Eu estou dizendo a sua casa. Porque a igreja não é paredes, não é um templo físico. A igreja somos eu e você. E aí eu gostaria que você lesse também comigo o capítulo 17, o versículo 7 de Gênesis. 17:7 fala assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, possessão perpétua, e serei o teu Deus. Então o Senhor fala para Abraão: sai da tua parentela, seja você uma bênção. E se você continuar o contexto, Abraão sai. Abraão vai para o deserto. E Abraão, ele não olha para trás. E a palavra de Deus diz que o Senhor continuou confirmando isso na vida dele. E a palavra de Deus diz que ele continuou sendo abençoado. E que Abraão, ele prosperou aonde ele estava. Ele prosperou debaixo de uma palavra de Deus. Ele prosperou debaixo de uma direção de Deus. Porque ele não olhou para trás. E daqui a pouco você vai entender por que nós estamos lendo esses versículos. E aí, queridos, nós vamos aí para Gênesis 26, um pouquinho para frente, Gênesis 26. Começa a perceber que o Senhor começa a honrar aquilo que ele falou para Abraão lá atrás, que iria abençoar todas as famílias, a descendência de Abraão. A Bíblia fala hoje que nós temos Abraão como pai. Pai é aquele que cuida, pai é aquele que gera, pai é aquele, queridos, que tem a missão de orientar. Então hoje para nós Abraão é pai, pai é referência. Sabe que nós como pais somos referências. É aquele que cuida, é aquele que gera, é aquele que direciona, é aquele que orienta. E aí, queridos, nós vemos ali Isaac agora. Abraão, né? Morre, e aí nós vemos agora Isaac. Preste atenção, né, no que nós vamos ler. No capítulo 26, no versículo 6 em diante, fala assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Ele consigo, os homens do lugar não mantêm por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Então semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Queridos, esse contexto é quase igual aconteceu com o pai. Isaac estava ali estabelecido, de repente houve grande seca na terra. E aí Deus falou para Isaac: sai e vai para o deserto. E Isaac, queridos, tendo um referencial, o que ele fez? Ele olhou para a circunstância, ele olhou que no deserto não se dá nada. O que ele fez? Ele creu e obedeceu, porque ele tinha um referencial.
E o que aconteceu com ele quando ele creu e obedeceu? Ele plantou uma semente e ele colheu 100 frutos. E a Bíblia fala aqui, né? Que ele então enriqueceu o homem e tornou-se riquíssimo. E eu gostaria que você continuasse comigo agora em Gênesis, capítulo 28, versículo 10. 28, 10. E aí Deus fala, né, foi quando Jacó ele saiu de casa, né? Porque ele usurpou, roubou a bênção do irmão e ele saiu de casa. Mas ainda assim, a palavra de Deus aqui diz que, se você ler esse contexto aqui do capítulo 28, ele ainda obedeceu uma direção dos pais. E ele foi para um lugar onde os pais o enviou, que era o lugar onde o povo de Deus estava. E ele foi lá buscar uma mulher, para que ele recomeçasse a vida dele. Só que no caminho aconteceu algo com ele. Então, olha, partiu Jacó de Berseba para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la de travesseiro e deitou ali no mesmo lugar para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Esconder-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e a tua descendência, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E aí fala: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que hei te referido. Então, queridos, Deus reafirma a promessa para Jacó. Quando ele saiu, quando ele estava ali perdido, ele saiu de perto de Isaque, que era o pai, a mãe, que era o referencial. Mas aí eu quero trazer algo para você, que na vida de Jacó já começa a acontecer algo que começa a acontecer na nossa vida e na nossa geração. Mas aí Isaque fica longe, Jacó trabalha, Jacó fica longe dos pais. E nós vimos que Labão tenta enganá-lo de todas as formas. Ele provou do próprio veneno. Ele enganou o irmão e ele foi enganado por 2 vezes. Mas na terceira vez, Deus não permitiu, porque o propósito dele já estava cumprido naquele lugar. Querido, existe tempo para todas as coisas, e nós somos provados até o limite de Deus. Nada nas nossas vidas vai ser além daquilo que Deus quer. Nada vai ser além daquilo que nós não possamos, aguentar. Tudo está dentro do limite de Deus. E aí Jacó sai daquele lugar, e o propósito de Labão era deixar ele sair com nada daquele lugar. Mas Deus não permitiu, porque quando nós olhamos aqui no versículo 30, no capítulo 30, no versículo 43, só para confirmar aqui: e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, camelos e jumentos. Foi assim que Jacó saiu. Jacó saiu, então, muito rico, mais e mais rico. Numa situação que era para ele sair envergonhado. E daqui a pouco você vai entender aonde eu quero chegar com esses versículos. O que isso vai caber na sua vida hoje. Amém? Queridos, então comece a observar a postura de uma geração. Primeiro nós vimos Abraão, depois nós vimos Isaque, depois nós vimos Jacó, e agora nós vamos ver José. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no Gênesis 41, versículo 40. Caminha aí por Gênesis. E a palavra de Deus nos diz assim: administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E daí depois nós pulamos aí para o 52, onde José fala assim: e o segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
Queridos, e agora então nós começamos a nossa pregação. Então o Senhor me levou a entender isso. O Senhor me levou ao livro de Gênesis e falou para mim, olha filha, essa geração é uma geração sem referencial de fé, sem referencial de obediência. Porque, queridos, nós começamos a olhar por um padrão humano que mudou, que distorceu a palavra de Deus, que trouxe, queridos, para nós princípios que não são mais de Deus, mas que são humanos. Sabe o que nós devemos almejar para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para quem está próximo de nós? Nós temos que almejar princípios, nós temos que almejar valores de Deus. E muitas das vezes nós estamos almejando para a nossa geração bens materiais. Quantas gerações estão sendo destruídas? Quantos lares estão sendo destruídos? Porque o princípio da palavra de Deus foi quebrado. E eu gostaria que você se atentasse para algo. Quando Abraão morreu, ele não passou riquezas para Isaac. Ele passou referência. Ele passou um exemplo de fé e obediência. E por isso Isaac foi riquíssimo no deserto. Por isso Isaac foi próspero no deserto. Porque ele tinha obediência e fé. E eu te pergunto nesta noite, o que nós temos ensinado para a nossa geração? Ainda que você não é casado, ainda que você é jovem, o que nós temos vivido nesta geração? Que referencial que nós temos sido? O que nós temos, que Deus é esse do qual nós servimos? Que é um Deus que requer de nós obediência, fé para viver o sobrenatural, para mostrar a sua grandeza. Nós estamos olhando para os lados e nós estamos vivendo como se o importante fosse os princípios de Deus. Queridos, até no tratar, o Espírito Santo me levou a como nós tratamos as pessoas. Muitas das vezes nós estamos ensinando a nossa geração que as pessoas de maior valor são aquelas que têm mais. São as pessoas que podem mais. E nós estamos esquecendo de mostrar para a nossa geração que o que importa, queridos, é sermos obedientes a Deus. É morar nessa pátria da qual Abraão esperava. Existia um lugar preparado, da qual Abraão foi de encontro. Ele reconheceu, ele falava, nós não somos desta terra. Nós somos peregrinos em terras estranhas. Por isso nem casa ele tinha, ele habitava em tendas. Para mostrar que o valor, queridos, é espiritual. E quando nós entendemos isso, nós vivemos verdadeiramente a bênção que está em Deuteronômio 28. Se nós obedecermos, se tu quiseres, né? E ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas existe uma condicional, porque existe uma escolha. Porque existe, queridos, Deus, Ele não nos criou para poder falar assim, olha, vai. E sabe, eu pensava assim, não, Isaac foi abençoado por causa de Abraão, porque Deus tinha uma promessa. Isaac foi abençoado, queridos, porque ele cumpriu aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele teve como referencial. Porque senão era para ser, né, eu já preguei isso aqui nessa igreja, era para ser Deus de Abraão, de Isaac e Esaú. Se fosse para ser assim tudo certinho. Mas Esaú, ele escolheu, ele exerceu o poder de escolha. E ele abriu mão da sua bênção. E por isso Jacó tomou para ele. Porque entendeu o valor. Sabe, o Espírito Santo, ele falou assim comigo, olha para você ver. E quando nós chegamos ali, quando nós olhamos para Jacó, e nós vimos que Jacó também, ele saiu fugido. E a palavra de Deus, ela nos mostra que ele saiu com riquezas. Em algum lugar aqui nesse contexto, mostra que ele saiu com riquezas.
Que foi isso que Isaac e Rebeca deram para ele? Foi riquezas? Foi bens materiais? O que eles deram, queridos? Referencial. Referencial, exemplo, valores, princípios. Sabe, muitas das vezes nós estamos sendo falhos, porque tudo que nós fazemos é em torno de ser melhor. Você precisa ser o melhor na sua sala. Você precisa ser a melhor nisso. Nós geramos no nosso meio competição. Sabe, eu tenho dito muito isso, nós como igreja, nós temos lugar. Você tem lugar. Você tem lugar, Eclesiastes fala que o prêmio não são daqueles que correm, não são daqueles que chegam primeiro, mas são daqueles que Deus dá. E você tem lugar. A igreja do Senhor tem lugar, eles tinham Canaã. Eles tinham um lugar para chegar. Você tem um lugar preparado no céu e foi atrás deste lugar que Abraão viveu tudo aquilo que viveu. E hoje nós não preocupamos mais, queridos, com a nossa pátria celestial. Nós estamos preocupados em alcançar mansões celestiais aqui. Queridos, eu não estou pregando aqui contra. Eu não estou pregando contra você ser próspero, abençoado. Só que isso, querido, não pode ser mais a razão de todas as coisas. Isso não pode ser mais referência para uma geração que está vindo, que está crescendo, para jovens que estão se despertando. Nós precisamos entender que tudo aquilo que isso é uma consequência da nossa obediência e fé com Deus. Nós precisamos entender isso, que isso é consequência de obediência, não de trapaça, não de competição. Nós precisamos entender que isso é bênção de Deus sobre as nossas vidas, pela obediência, pela fé. E aí, queridos, quando nós olhamos ali que Jacó, ele passou por tudo aquilo que ele passou, mas ele ainda tinha um referencial. E por isso Deus não permitiu que Labão o enganasse. E ele era tão assim apegado a referencial, porque ele era um homem de palavra. Ele ficou ali trabalhando pelas duas esposas dele, ele só saiu dali e ele falou, olha, eu vou sair, mas agora eu quero tudo que você me deve. Ele saiu sem nada, ele saiu apenas com referencial. E sabe, queridos, o Senhor falou assim, olha, que jeito que essa geração tem saído aí fora. Que jeito que ela tem saído para o Egito. Que jeito que os pais têm preparado os filhos para sair para o Egito. Porque, queridos, nós vimos aqui que Jacó, ele saiu do aconchego ali dos pais. A lei da vida foi acontecendo e eles foram morrendo. E que jeito que nós estamos deixando a nossa geração. Que jeito que nós estamos deixando, queridos. E aí o Senhor falou para mim assim, olha, e aí Jacó voltou com aquilo que era dele. E a palavra de Deus diz que ele voltou que jeito, queridos? Destroçado, envergonhado? Não. Ele voltou rico, ele voltou honrado, porque ele teve um referencial. Referencial. Sabe? E aí, como não bastou, veio José. E aí eu falo para você que a bênção, queridos, ela está condicionada àquilo que está ao teu coração. Ela está condicionada àquilo que você escolhe. Ela está condicionada às tuas atitudes. Não tem ali nem Deuteronômio, eis que eu ponho na tua mão a bênção ou a maldição. Cabe a você escolher. É claro que eu vou querer escolher a bênção. Mas existe a condicional obediência. Obediência. Obedecer, queridos, é fazer aquilo que Deus pede. É aquilo que Deus manda. É aquilo que Deus ordena. E muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, a nossa maneira. E nós não podemos mais viver desta forma. Porque, queridos, nós temos visto uma geração destruída. Destruída porque hoje ela não consegue mais entender o valor de todas as coisas, o valor do próprio ser humano. Ela consegue entender o valor das pessoas pelo iPhone, pelo iPad. Eu estou falando algo aqui que nós não estamos vivendo. Elas começam, sabe, a entender que as pessoas são aquilo que vestem, aquilo que comem.
Queridos, nós estamos falando aqui de algo maior. O mundo tem vivido assim. Mas nós não podemos mais aceitar viver isso. Porque existe para nós uma bênção que nós comeremos e beberemos o melhor desta terra. Mas nós glorificaremos nisso o nome de Deus. Todos saberão que serão consequência, que será natural. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos nos acompanharão. E isso veio para a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. E aí, querido, José vai literalmente para o Egito. E aí ele, com 17 anos, ele se desapega dos pais e ele vai para o Egito. E aí aquele menino mimado, cuidado pelo pai. Mas ele tinha referencial. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era um Deus que requeria obediência. Era um Deus que requeria fé. E por isso, queridos, os irmãos dele jogaram ele num poço. Mas ele falou assim: eu sirvo um Deus de fé. Eu sirvo um Deus de obediência. E eu vou manter os meus referenciais. Será que nós estamos preparando uma geração para ir para o Egito? Para cair no buraco? Para passar por uma prisão e continuar glorificando o nome de Deus? Será, queridos? Eu falo por experiência própria, queridos. Eu tenho um casal de adolescentes na minha casa. São tão frágeis. E eu fico falando: Senhor, o que vai ser? Porque eu estou com aquela falsa ilusão que eu tenho que dar para eles aquilo que eu não tive. Que eu não posso deixar eles sofrerem consequências. Sabe, quando eles erram, eu fico apodando ali, guardando. Embora eu não sou assim com meus filhos, eles sabem, falam até que eu sou dura demais. Mas, queridos, é assim que funciona. Quantos pais têm se colocado na brecha dos filhos e falado assim: não faz isso com meu filho, não. Cristãos. E aí, queridos, a palavra de Deus diz que José vai e Jacó pensa que ele está morto, porque se soubesse que ele está vivo, ele ia atrás. Ele ia atrás. E aí, queridos, é Deus e José. E os referenciais. Aquilo que ele aprendeu lá atrás. Aquilo que ele aprendeu lá atrás, não de boca, mas de prática. Porque não adianta nada, queridos, vocês virem aqui na igreja, ouvir a palavra, e depois teu filho está vendo você falar do pastor. Teu filho está vendo você falar do irmão. Teu filho está vendo você criticar as coisas que acontecem aqui na igreja. Sabe, você não tem reverência. Você não reconhece ungido. Você fala de ungido. Referenciais. Referenciais. Uma geração sem referenciais. E sabe, queridos, aí nós vemos aqui o Senhor falando que aí José vai para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, o que ele acontece? Um jovem de 17 anos, 18 mais ou menos, porque não fala mais ou menos o tempo que ele foi exato para a casa de Potifar. Mas com 17 anos, hormônios, a flor da idade. Aquela mulher com certeza era linda. E o que ele fez? Ela voou para cima dele. Ela era a patroa dele. Ele tinha acabado de sair de um buraco, tudo machucado, que os irmãos jogaram. E aí, queridos, ele fala assim: meu Deus, o que eu faço? Agora eu estou aqui seguro. Eu estou prosperando aqui nessa casa. Eu estou bem aqui nesta casa, neste lugar. Aí vem essa mulher. Quantos não cedem por causa que tem medo? O que ele fez, queridos? Ele cedeu à prostituição? Ele fugiu. Por quê? Porque ele tinha um referencial de fé e obediência. Será que os nossos filhos, será que nós como jovens, será que os jovens, eu me incluo também, né? Será que os jovens têm referenciais? Por que José seria diferente, queridos?
um meninão bonitão de 17 anos, encantou a esposa de Potifar. E por causa do referencial, por causa da prática, do exemplo de Abraão, de Isaac e de Jacó, José resistiu à prostituição. Ele não se curvou diante da prostituição. Talvez se fosse nos tempos de hoje, como esse José é bobo, hein? Nossa, se fosse eu, porque isso custou muito caro para José. Isso custou a prisão, queridos. José ficou ali 2 anos preso. 2 anos. Mas a palavra de Deus diz que no meio da prisão, ele foi o quê? Fiel. E ele se destacou entre os carcereiros. E naquele lugar ele ainda foi líder. Ele liderou ali. Porque tem gente que quer ser líder, mas escolhe o lugar também. Tem gente que quer liderar, mas escolhe o lugar. José simplesmente entendeu com os princípios, com os referenciais que ele teve, que a excelência está em nós, não no lugar. Em nós, não no lugar. Em nós, não no lugar. Aonde você for, por onde você andar, você tem um Deus que é um Deus de excelência. E aonde você estiver, ela estará com você. Independente de onde seja. José falou, olha, eu vou ser o melhor carcereiro. Tem gente que fala, eu estou nessa situação, quando Deus me levar a outra, aí eu vou trabalhar, aí eu vou fazer. Não. Olha o que José viveu, queridos. Olha o que por tudo que José passou. E pela obediência, pela fé. Chegou então um dia que o governador, o faraó aqui do Egito, ele chegou para José e ele disse aquilo que nós lemos. Você administrará todas as coisas. E tudo que você falar, o meu povo vai te obedecer. Serás menor, só pela minha pessoa. Aí eu te digo, o que nós estamos fazendo com a nossa geração? Nós estamos deixando de viver a nossa, para lançar nas mãos da próxima geração algo incerto, que não é nós que temos que dar, mas sim Deus. Queridos, eu não estou falando aqui que você não pode dar nada para os seus filhos, que você não pode planejar a sua vida, mas eu estou falando para você, que você não pode trocar as coisas de Deus, os princípios de Deus, em nome do amor pela família, em nome do zelo pela família. Você precisa batalhar, correr atrás daquilo que realmente é bênção, daquilo que realmente vai colocar esta geração em lugares altos, que são os princípios e os valores de Deus. E quais são eles? Fé, obediência. Fé, obediência. Então, queridos, Deus fala que obedecer é melhor do que sacrificar. E quantos de nós estamos nos sacrificando por algo que não vale a pena? Quantos de nós estamos nos sacrificando em nome de um amor que não é amor? Nós estamos distorcendo, porque nós não estamos discernindo e nem entendendo o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, queridos, ele prepara para viver um legado. Ele prepara para dar continuidade a uma obra. E nós precisamos, porque, queridos, por um tempo eu até entendi isso como automático.
Eu entendia que só pelo fato de nós estarmos na igreja, só pelo fato de nós lermos a palavra, de fazer as coisas, né? A nossa geração vinha, né? Vinha. O Senhor diz que requer muito mais de nós. Requer muito mais de nós. Requer um entendimento muito maior de nós. Sabe, queridos, quando nós queremos ganhar alguém no nosso trabalho, quando nós queremos ganhar o nosso vizinho, alguém no nosso bairro, nós precisamos ser um referencial. Eles precisam ver algo diferente nas nossas vidas. Eles não podem ver que nós somos iguais. Eles precisam encontrar em nós algo que os chame a atenção de uma forma diferenciada. E por isso nós precisamos voltar à essência. Por isso nós precisamos voltar, queridos, àquilo que Deus nos ensinou. Por isso, sabe, a palavra de Deuteronômio, quero que você abra aí comigo, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Sabe, queridos, quando Deus estava aqui passando novamente, fazendo com que Moisés passasse novamente a lei, e essa foi uma das ordenanças, que a palavra de Deus ela tinha que estar no nosso coração, e que nós tínhamos que impregnar, interiorizar ela nos nossos filhos de dia e de noite. O Senhor não deixou nenhuma ordenança que nós tínhamos que dar tudo pronto para eles. Que nós tínhamos que fazer, queridos, o que nós temos feito, em nome do amor. Nós precisamos dar o valor da palavra. O valor da palavra, mas como que eu vou dar algo que eu não busco? Como que eu vou dar algo que eu não sei? Como que eu vou dar algo que eu não faço? Como que eu vou dar algo que eu não vivo? Como? Eu estou vivendo tudo errado. Eu estou vivendo como comum. Eu estou vivendo as mesmas coisas que todo mundo vive. Eu estou caminhando pela mesma direção. E o Senhor tem dito para nós, ande na contramão deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, porque o mundo realmente jaz no maligno. Mas, querido, nós vamos andar de outra forma. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. E nós nunca vamos andar na atmosfera do comum. Nós sempre vamos andar no incomum. E vamos atingir coisas que o natural não atinge. Por quê? Para glorificar o nome de Deus. Por que que José, ele se manteve fiel e ele chegou a um lugar mais alto? Que ele chegou, queridos, a ser, queridos, aquilo que todo pai, toda mãe sonha para um filho. Por que que ele chegou sozinho, somente na direção de Deus? Porque foi passado para ele essa palavra. Foi colocado no interior dele esta palavra. E a palavra de Deus ainda continua aqui em Deuteronômio, no versículo 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, por onde olhar na tua casa, quando o teu vizinho, quando o teu amigo, quando os teus filhos olharem, eles vão ter que ver tudo de Deus à volta deles. Não é só saber que você serve, vem na igreja. Não é só saber que você se diz que é crente. Mas é saber que você vive um evangelho vivo e verdadeiro. E é por isso, queridos, que nós estamos onde nós estamos. É por isso que tem hora que nós nem acreditamos em mais nada. Porque nós precisamos dar um basta em tudo isso e começar a voltar para o princípio. Para o valor de todas as coisas, para essa história que Abraão, juntamente com a sua descendência, veio trazer para nós, para que nós fôssemos benditos, para que nós fôssemos essa geração eleita, essa geração exclusiva, que foi dita aqui no início. Por que que nós não estamos conseguindo ser? Porque nós temos vindo aqui na casa do Senhor.
Nós temos ouvido essa palavra e ela não tem tido efeito nenhum. Porque a hora que nós saímos daqui é do nosso jeito, é a nossa maneira, é eu que sei. Não é bem assim. E sabe, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que os homens de Deus, eles ouviam aquilo que Deus falava. Lembra quando Samuel foi ali ungir os filhos de Jessé? Se ele não fosse um homem que tivesse conectado, ouvindo a palavra de Deus, o que ele ia fazer? Ele ia chegar lá e ele ia ungir quem pela carne dele? O mais forte, o mais bonito, ele ia ungir Eliabe, não é que a Bíblia fala? Se ele não tivesse sensibilidade ao Espírito Santo, ele olhou pela aparência e ele falou, Senhor, eu achei, então eu vou ungir o mais forte, o homem de guerra desta casa. Porque o pai, Jessé, também apresentou ele primeiro. Não foi isso que nós vemos na história? E nós não podemos viver pelas aparências das coisas, nós temos que viver por aquilo que Deus nos determina. E para isso, queridos, nós precisamos buscar. Nós precisamos gastar um tempo na presença de Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração, de busca e principalmente de entendimento da palavra, porque só nela nós nos apropriamos dela. Como que eu vou tomar posse, me apropriar daquilo que eu não sei? Sabe, então, quando Samuel chegou ali na casa de Jessé e ele foi ungir ali os filhos de Jessé, e a palavra de Deus diz que Deus falou, olha, não é esse. Que jeito que foi isso? Tinha uma setinha apontada para a cabeça deles? Não, queridos. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele falava, Senhor, eis-me aqui. Eu quero mais de ti. Porque, queridos, o falar de Deus não é só para pastores. A voz de Deus não é só para pastores. Para líderes. É para mim e para você, independente. É para todos. E aí, queridos, quando ele chegou lá, ele falou assim, começou a ungir todos. E o Senhor só falava, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E quando ele acabou de ungir todo mundo, o que ele fez? Deus falou, olha, você vai ungir. E devo pensar eu que ele pensava assim, nossa, mas acabou? E aí o que Deus fala? O improvável. Ah, tem um ali, mas ele é pastor. É o que restou. E aí o que Samuel falou? Busca ele. Busca ele. E era ele. Queridos, às vezes o Senhor está te mostrando uma situação que você está achando que é improvável demais. E talvez o Senhor está dizendo para você nesta noite, é ela. É ele. É o improvável. É o impossível. É aquilo que os teus olhos não estão enxergando. Mas é ele. É ele. E será que nós temos ensinado a nossa geração que é o improvável? Será que nós temos ensinado é o improvável? Nós temos ensinado eles lidarem com o improvável? Não, pega uma criança ali na escolinha, coloca uma coisa feia e uma bonita. Mas debaixo da feia você coloca um tesouro. E na bonita você coloca um bicho, um rato. Aonde que essa criança vai? Ela vai no bonito. E nós também. Porque nós estamos ensinando isso. Que é no provável. Nós somos condicionados àquilo que nós vemos. E a palavra de Deus que nós, quando cristãos, nós andamos por quê? Por vista? Pela fé. Nós não somos daqueles que andam por vista. Nós andamos pela fé. E a fé é o quê? É aquilo que se espera, mas não se vê. Queridos, eu espero que em nome de Jesus você esteja entendendo esta palavra. E que essa palavra venha surtir um efeito na sua vida. De você começar de novo. De você começar de novo. Falar, Senhor, eu quero ser um referencial para a minha geração. Eu quero ser um referencial para a minha geração. Eu quero ser um referencial para a minha geração. Sabe, querido, porque nós estamos ensinando os nossos filhos, os nossos vizinhos, as pessoas com quem nós convivemos, que os nossos princípios, os nossos valores,
é por aquilo que vemos, é por aquilo que temos, não por aquilo que somos. E nós somos filhos do Deus vivo. E sabe o que Deus disse que nós lemos aqui? Eu já estou terminando. Quando nós lemos ali em Hebreus, o que Deus falou? Que ele se orgulhava, né? Que ele se alegrava de saber que Abraão, ele era chamado Deus de Abraão. Será, queridos, que Deus tem se alegrado de você chamar ele de Deus? O que será que Deus tem... Qual será a expectativa de Deus a respeito do teu comportamento? Será, queridos, que Deus, da mesma forma como ele falou aqui a respeito de Abraão, ele falou a respeito da tua vida? Queridos, chegou o momento e o tempo de nós mostrarmos para a nossa geração que é Deus em primeiro lugar. Que é Deus em primeiro lugar. Sabe o que nós falamos? As pessoas estão nos observando. Billy Graham fala, né? Que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eles não vão pegar uma Bíblia, os nossos vizinhos, os nossos filhos, quando eles estão crescendo. E eles vão ver o que é ser cristão e quem é Deus. Eles vão ver através da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas preferências, das nossas atitudes, do nosso valor. Quando eu deixo de vir à casa de Deus por algo banal, quem que está me assistindo? Se for pais, os filhos. Se for os vizinhos, os amigos, os colegas. Né? Às vezes eu sou de um ciclo de amizade e eu falo, eu sou cristão. Mas espera aí, fulano, vai ter isso aqui, ó, vamos? Vamos. Mas você não tem igreja? Não, igreja depois. E aí? Aí eu estou cansado, estou estressado, e os meus filhos estão vendo eu trocar Deus por tudo. Deus pelo trabalho, Deus pelas festas, Deus por tudo. Por tudo. Eu começo a trocar Deus por tudo. A igreja fica em segunda opção. E o referencial de Deus para os seus filhos, para os seus vizinhos, é a igreja. E aí você começa a trocar por tudo. E aí você começa a trocar por tudo. E depois, quando mais tarde, você não consegue entender o que aconteceu. Você não consegue enxergar, mas aonde eu errei, Senhor, aonde eu estou errando? O que eu fiz de errado? Eu deixei de ser um referencial. Porque as minhas escolhas e as minhas atitudes começam a interferir. E se você está aqui nesta noite, é porque Deus te chama para ser um referencial. Na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Coisa triste é alguém falar assim, nossa, eu trabalho com uma evangélica, mas é pior do que eu. Já ouvi muito isso. Nossa, eu trabalho com cristão. Nossa, fala de Deus o tempo todo, mas faz tudo errado. Pior que eu. Nós precisamos ser referenciais, queridos. Nós não podemos mais chegar aqui na casa de Deus e achar que aqui é simplesmente, eu estou falando simplesmente, um lugar onde nós falamos, Deus me ajuda. Deus resolve o meu problema. E o Senhor está falando, filho, é tão simples. Me ouve. Me ouve. E faz. Me ouve. E faz. Você precisa vir aqui buscar uma direção. E obedecê-la. E crer que ela é a direção certa. E nesta noite eu quero que o Espírito Santo te leve a áreas da sua vida que você está sendo falho com Deus. Que você não está exercendo obediência e muito menos fé. E você começa a falar, Senhor, eu não tenho sido um referencial. Mas a partir de hoje, eu quero me levantar como um referencial.
um referencial de pai, um referencial de mãe, um referencial de patrão, de patroa, um referencial de irmão, um referencial de amizade, um referencial de estudante, aonde você estiver. Um referencial de profissional. Mas não do que eu faço, Senhor. Porque a palavra de Deus diz que uma das bênçãos da obediência é tudo aquilo que você tocar. Será o quê? Abençoado. Tudo aquilo que você tocar será abençoado. A palavra de Deus diz que aonde a planta dos teus pés pisarem, serão abençoados. Então você não precisa pedir bênção para Deus. Você não precisa pedir para Deus para executar um bom trabalho. Você não precisa pedir para Deus muitas coisas, porque quando nós olhamos ali nas bênçãos decorrentes da obediência, em Deuteronômio 28, não falta nada. Nem lutar contra o teu inimigo, porque a palavra de Deus diz que por um caminho eles virão e por 7 eles sairão. Eles virão unidos para te destruir, mas eles sairão todos espalhados. Eles perderão a força. Então, queridos, nós chegamos aqui e falamos: Senhor, eu estou sendo perseguido. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, abençoa as minhas mãos. Então eu não preciso ficar falando isso. Eu preciso tão somente obedecer. Então nesta noite você vai falar: Deus, me ajuda a obedecer. E para obedecer eu preciso ouvir. Não é? A palavra de Deus não diz que a fé vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É por isso que você está aqui nesta noite ouvindo. Para que a tua fé seja aumentada. Para que os teus olhos se abram. E para que você comece a viver um tempo da bênção do Senhor na terra. E não é algo, querido, superficial. É algo que alcança as tuas gerações. Quem já viu aqui homens e mulheres riquíssimos? E quando a gente fala: nossa, por que foi? Nossa, está vendo aquela pessoa ali? Quebrou. Por quê? Entregou nas mãos dos filhos. Não é? Passou a vida inteira lutando por aquilo. Para deixar uma estabilidade para os filhos. E aí quando vê, fala: nossa, por que aconteceu com aquela pessoa? Quebrou. Aí você vai falar assim: por quê? Porque ele deixou nas mãos dos filhos. O problema foi os filhos? Não. O problema foi os pais, que não deixaram para os filhos referenciais. 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 Então, queridos, chegou o tempo de nós nos levantarmos como uma geração de referencial. Se você é jovem, você fala: Senhor, eu quero ser um referencial na minha geração. Senhor, eu quero ser um referencial aonde eu estiver, no meu trabalho. E quando eu constituir uma família, Senhor, eu quero ser ainda mais um referencial. Amém. E eu convido a te colocar de pé. Pai, que no nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja nesta noite, Pai, comece a entender, Senhor, que nós somos referenciais. Que nós temos, ó Deus, uma missão muito além de cantalabachuriandalás. Muito além de palavras, Pai, mas de práticas, Senhor. Que no nome de Jesus, Pai, nós possamos, ó Deus, aonde nós estivermos, por onde nós passarmos, nós levarmos a mensagem da tua cruz, Pai. Existe uma promessa para este tempo. Uma promessa de viver os sonhos do Senhor. Uma promessa, Senhor, de viver os teus frutos, Pai, em nome de Jesus. Uma promessa, Senhor, da tua igreja viver, Senhor, um grande avivamento, um grande mover da tua glória. Mas enquanto nós não entendermos, ó Deus, tudo aquilo que for necessário, Pai, não haverá como decantalabaxuriandalás. Por isso, Deus, o Senhor ama a tua igreja e por isso o Senhor a disciplina. E nesta noite o Senhor abre os olhos da tua igreja. Que nós temos que voltar a ser um referencial. Que o referencial da nossa casa, da nossa família, não sejam aquelas pessoas que de fora. Pai querido, quantas vezes, Senhor, os nossos filhos, os jovens, eles têm se inspirado em homens do mundo, em cantores do mundo, em esportistas, Senhor, no mundo do esporte, eles têm se inspirados.
Senhor, porque nós temos deixado de ser a inspiração para a nossa geração. Pai querido, quando o Billy Graham, ele olhou para trás, ele teve referenciais. E ele disse, Pai, faz de novo comigo. E o Senhor fez dele um grande homem, Senhor. Que assim seja. Que as pessoas possam olhar para nós. Que as pessoas possam olhar para a tua igreja e querer ser como nós. Querer viver o que nós vivemos. Querer, Senhor, alcançar aquilo que nós alcançamos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que nós possamos não abrir mão de ser um referencial verdadeiro da Tua palavra. Não, Senhor, da maneira que nós queremos, ou achamos, ou pensamos, mas da maneira verdadeira que Tu és. Assim como foi Abraão, que se alegrou de ser chamado Deus daquele povo. Assim seja com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance as famílias aqui desta igreja. Que o Senhor alcance os jovens aqui desta igreja, principalmente os jovens. Decanta lá, xereanda labás. Pai, o Senhor chama jovens e canta lá, massurianda lás. Porque o Senhor diz, Pai, que eles são fortes. Por isso, Deus, que os jovens comecem a se levantar como referenciais do Senhor nesta geração. E canta lá, cheias. Jovem, o Senhor te chama. Jovem, o Senhor te chama. Jovem, o Senhor te chama. Decanta lá, bassurianda lás. Para impactar esta geração. Eu queria que os pais que estão aqui nesta noite comecem a profetizar sobre a sua geração. Comecem a profetizar sobre a sua geração. Comece a dizer basta. Basta de princípios errados. Basta de padrões humanos no meio da minha geração. Eu abro mão para viver um referencial. Comece a declarar, eu serei um pai de referencial. Eu serei um jovem de referencial. Queridos, o Senhor quer colocar jovens, homens e mulheres que mostrem a sua glória nos 4 cantos da terra. E Ele conta com você. Ele conta com você. Ele conta com você para que glorifique o nome dEle. Queridos, nós não somos comuns. Eu tenho dito que nós não somos iguais. Nós não somos comuns. Nós somos diferenciados. Queridos, por que que Isaac ele prosperou no deserto? Porque ele não é igual. Assim como você não é igual. Começa a profetizar sobre a tua vida que você não é igual. Ainda que o diabo tenha te mostrado o contrário. Ainda que o diabo tenha te mostrado o improvável. Ainda que o diabo tenha tentado te desanimar. Ainda que Satanás tenha tentado roubar a tua visão. Mas nesta noite, você se levanta como referencial de gerações. De gerações, toma posse, queridos. É profético para a tua vida. Você vai ser um referencial. Estenda a tua mão, um referencial. A tua igreja se levanta nesta noite como um referencial de gerações. De gerações, porque os jovens, Pai, em nome de Jesus, esses jovens influenciarão, eles trarão consigo, Pai, em nome de Jesus. Os pais desta noite, Pai, os pais que estão aqui nesta noite, eles trarão consigo, eles influenciarão, eles gerarão, Pai, homens e mulheres, para te honrar, para não se curvar diante da prostituição, do engano, das drogas, em nome de Jesus, Pai. Move na tua igreja, Senhor. Move na tua igreja nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque a obra é tua e canta lá, massurianda lás. A obra é tua, Deus, e não nossa. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Por isso, abençoa a tua igreja nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor nesta noite.